Hoje eu quero refletir com você sobre este tema, encontrando propósito na vida. Encontrando propósito na vida. E eu quero basear este tema no texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Então vocês deixem a tua Bíblia aberta neste texto para a gente fazer por partes o que essa narrativa nos ensina. Vamos ainda orar a Deus. Pai, ensina-nos no caminho que devemos andar e neste momento não sejamos nós, mas a pura presença do Teu Espírito Santo a nos ensinar em nome de Jesus. Encontrar propósito para a vida envolve você, de alguma maneira, ter um reconhecimento que há alguém superior a você, que te criou, e este reconhecimento desse divino, que deve ser observado por cada indivíduo. E quando fazemos isso tem um propósito. Esse propósito é de nós sabermos que existe um Deus e envidarmos esforços para encontrar este Deus e para conhecê-lo e para amá-lo e dedicar nossas vidas a Ele. A nossa vida começou em Deus e terminará em Deus, no altar do Senhor. E por que nós devemos fazer isso? Porque se teve alguém que se esforçou para que pudesse de novo estabelecer uma relação conosco, foi o próprio Deus, que depois da desobediência, ele poderia ter destruído tudo, mas ele resolveu, na sua sabedoria, nos restaurar. E fez isso da maneira mais difícil. Morreu por nós. Então, antes de nós querermos amar a Deus, fica bem claro que Ele nos amou primeiro. Ele se empenhou em nos amar primeiro. E encontrar propósito na vida vem através, então, desse desenvolvimento íntimo com Deus. Quando você o encontra, você quer ficar perto dele. Duas coisas você passa a aplicar na tua vida: a oração e a conhecer Deus através da sua palavra e começar a praticar e aplicar os ensinamentos que ele deixa para a nossa vida todos os dias da nossa existência. Neste livro de Eclesiastes há um consenso muito enfático, de que o livro de Eclesiastes é o livro mais complicado da Bíblia. É o livro mais difícil de ser interpretado da Bíblia. Salomão, ele escreveu o livro de Cântico dos Cânticos quando ele era jovem. Ele escreveu o livro de Provérbios quando ele estava mais maduro, na sua maturidade. E ele escreve o livro de Eclesiastes na sua velhice. E Salomão, ele também escreveu, segundo a Bíblia, mais de 3.000 provérbios. Ele era conhecido como um grande cientista, filósofo. Ele era um psicólogo. Ele era um homem conhecedor das ciências. Um homem de muita sabedoria. E aqui, neste livro, o Salomão, ele vai retratar as crises existenciais da sua alma. A busca
embora tivesse tudo, ele estava agora em crise. Ele tenta buscar propósito para a vida dele. Ele abre o coração e começa a revelar as lutas interiores que ele tem. Muitas vezes o livro parece um livro bem pessimista, o livro de Eclesiastes. Quase que sem esperança. Mas, ao fim do livro, ele vai concluir que a suma de tudo é o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, vejam o primeiro versículo. Gostaria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Notem que ele não se apresenta como Salomão, o que escreveu o livro, o escritor do livro. É um livro, de certa forma, anônimo. Por outro lado, esse verso aí não deixa dúvidas de quem ele é. Ele se apresenta como filho de Davi, embora Davi tivesse outros filhos, mas nenhum outro foi rei, apenas Salomão. Então, o único que se encaixa como escritor deste livro é Salomão. A palavra aqui, quando ele diz pregador, é a palavra no hebraico koeler, que significa professor, que significa mestre, aquele que ensina. E é interessante que o livro Eclesiastes também está ligado ao termo eclésia, no grego, que significa assembleia, pessoas, conjunto de pessoas, igreja. E aqui a referência não é a ideia de um professor, de um ensinador que ensina numa escola ou numa academia, mas é aquele professor e aquele pastor diante de uma igreja. Ele está ensinando aqui o seu povo. Mas antes de entrar então nesse texto, deixa eu trazer aqui um panorama para você entender o que nós vamos comunicar aqui. Salomão foi escolhido para ser rei antes de ser concebido. Salomão reina 40 anos. E no começo Deus deu a oportunidade dele pedir o que quisesse. E ele já era um pouco sábio. Sabiamente ele pede discernimento e sabedoria para governar. E Deus lhe concedeu. Deus lhe deu o que pediu. Deus disse: eu vou lhe dar sabedoria e eu vou lhe dar mais. Eu vou lhe dar riquezas. Isso é interessante. Deus traz isso a Salomão, e Salomão veio a ser, então, o homem mais sábio do seu reino. Um homem inteligentíssimo. E Salomão teve o privilégio de realizar o sonho do seu pai. Qual que era o sonho de Davi, seu pai? Que ele construísse um templo ao Senhor. E Salomão constrói o templo e ele constrói palácios. Mas Salomão tem um grande problema, uma grande dificuldade. Se você for ler o livro de Deuteronômio, nós não vamos ler agora, mas no capítulo 17 de Deuteronômio, na época de Moisés, 500 anos antes
do rei Salomão, sabendo Deus que o povo de Israel pediria um rei, Deus entregou as regras que um rei deveria desempenhar ao assumir o reinado de Israel. E dentro desses preceitos, dentro dessas orientações divinas, algumas coisas o rei não podia fazer. Primeiro, o rei não poderia acumular cavalos, porque as nações faziam criações de cavalos para a guerra, porque ele deveria confiar somente em Deus. Segundo, ele não podia multiplicar para si ouro, não para ele, para o reino sim, porque ele não deveria confiar no poder econômico. Terceiro, ele não podia multiplicar para si mulheres. O problema aqui não é pelo aspecto da devassidão moral, mas porque muitas mulheres, procedentes de muitas nações, com seus múltiplos deuses, poderia corromper o coração do rei e tirá-lo dos caminhos do Senhor e encaminhá-lo por meio da idolatria. E o que aconteceu? Deu tudo certo, né? Salomão quebrou todos os preceitos, todas as regras. Ele voltou para o Egito e comprou cavalos. Ele acumulou riquezas tremendas para si. E ele acumulou para si mulheres, a ponto de ter um harém de 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Mas não apenas isso. Salomão resolve manter o luxo extremo, exagerado. E ele estabeleceu províncias para que sustentassem o palácio com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com todas as suas regalias, com todo o seu conforto durante um mês. Ou seja, o rei rico e o povo pobre. Qualquer semelhança nos tempos de hoje no mundo não é mera coincidência. Mas ele fez mais. Ele estabeleceu trabalho escravo, feitores de escravos. Enquanto o rei nadava no luxo, em ouro, em prata, em requinte, o povo estava gemendo para pagar a conta do palácio. Mas ele fez mais. Ele pesou a mão sobre o povo em tributos e impostos. Ele estrangulou e ele sufocou a nação. Mas ele fez mais. Já no final da vida, que além de viver no luxo e o povo na miséria, que além de manter todo o luxo da corte, à custa do povo, porque não tem almoço de graça, não é mesmo? Se alguém está luxando, alguém está pagando a conta. Mas ele extrapolou na infidelidade a Deus, construindo capelas para deuses e suas mulheres. Templos pagãos
que ele construiu, sabe onde? Defronte do templo onde onde se adorava a Deus. Mas tem mais. Sabe o que ele fez? Ele acabou adorando estes deuses pagãos junto com suas mulheres. Diante deste panorama, nós podemos observar o seguinte. Versículo 2. Vamos ler juntos? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E aqui ele está olhando para a vida, assim, apenas pelo ponto de vista humano, temporal. Ele não coloca Deus nesta avaliação que ele começa a fazer aqui. Ele está olhando para a vida apenas do ponto de vista do que ele vê debaixo do sol. Na perspectiva puramente humana. E ele vai reduzir tudo a quê? A uma palavra, vaidade. E a palavra vaidade no hebraico é a palavra rebel, que significa sopro, vento, aquilo que vem e que vai de uma hora para outra. Ou seja, os projetos humanos fora de Deus é menos do que uma casa construída sobre a areia. Não é nada. Todos os seus projetos têm que começar, se não, já não começou, né, a serem colocados no altar de Deus. O ser humano, ele tenta apalpar e ele não encontra propósito na vida, no dinheiro, no sucesso, nos prazeres, nas conquistas. Não encontra sentido para viver, propósito para continuar. E aí ele continua no versículo 3. Vamos ler? Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aqui ele vai mostrar um conceito secularista a respeito do trabalho. E aqui ele fala de trabalho debaixo do sol. É o conceito da desobediência. Deus falou, por causa da desobediência, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. E isso debaixo de muita fadiga. Agora, a palavra proveito que ele usa, que proveito que ele usa aqui, é uma palavra tremendamente comercial. Qual é o proveito que eu posso tirar disso? Que proveito eu posso encontrar? Ou seja, é assim, se eu ganho um dinheirinho, eu compro uma determinada coisa que eu quero. Eu ganho outro dinheirinho, eu vou comprar uma casinha. Depois eu ganho outro dinheirinho, compro outra casinha. Aí depois eu ganho outro dinheirinho e eu compro um carro. Depois eu compro outro carro. Depois eu compro uma Ferrari. Depois eu compro um helicóptero. Depois um avião. E aí a vida passa e aí você morre. E o que você vai levar? Nada. Absolutamente nada. E muitas vezes, para quem vai ficar tudo isso? Muitas vezes, para quem não trabalhou por isso. Filhos que nascem em berços de ouro e que não se conscientizam, não vamos generalizar, porque tem filhos muito bons, mas uma grande maioria não se conscientizam e só vão usufruir sem ter trabalhado por aquilo. Quem trabalhou foram os avós, foram os pais, e não custou nada para eles. E aí, é só gastar. E Salomão, o que sobrou para ele? Nada.
na perspectiva humana, debaixo do sol. E aí a gente pode fazer uma outra análise, porque ele fala a respeito das gerações que vêm e que vão. E vamos ver então essas gerações andando em círculo. O versículo 4. Vamos ler? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração dos faraós, geração da Síria, geração da Babilônia, do Nabucodonosor, a geração do Persa, de Dario o Grande, a geração dos gregos com Alexandre, a geração dos romanos, dos Césares, até as gerações vão passando, até chegar à geração dos tempos de hoje. Mas o que está acontecendo? As mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas angústias, os mesmos dramas e os mesmos pecados. Os mesmos anseios e as mesmas guerras. Vivemos num mundo, gente, onde de tanta tecnologia e ciência avançada que consegue colocar na cabeça de um alfinete os dados genéticos de 8 bilhões de pessoas. Vivemos uma geração avançadíssima na atualidade, de facilidades, de soluções, mas nós somos uma geração que temos os mesmos problemas das gerações anteriores. Geração vai, geração vem. A terra está aqui, mas os problemas são os mesmos. A mesma rotina, a mesmice, o tédio. Geração vai, geração vem. Mas ele vai falar que os problemas não estão apenas no ser humano. Ele começa a ver problema também na natureza. E aí o versículo 5. Vamos lá? O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. E isso o sol faz desde que o mundo é mundo. Se levanta, se põe, não tem progresso. Nunca mudou a sua rota. O que é isso? Mesmice. Mas não é apenas no sol, não. Olha a rotina no verso 6. Vamos lá? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Olha aí. O vento faz sempre o mesmo ciclo. Vai para o sul, faz o seu giro no norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos, à sua rotina. Desde quando? Desde sempre. Desde o início da criação. Não tem progresso, não tem avanço, não tem rotina. Está cheio de rotina, faz a mesma coisa o tempo todo. Ele está olhando com uma visão tão pessimista da criação, que a crise é tão grande, que é mesmice, é tédio. A natureza, ele está dizendo, aquilo que está acontecendo, esse ciclo da natureza, reverbera dentro dele. E assim, ele vai mencionar também com respeito aos rios. Ele está insatisfeito com tudo. E veja, versículo 7. Vamos lá? Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. E isso acontece hoje.
aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. E até Jesus voltar à terra, tudo vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Se nós tirarmos Deus da natureza, meus irmãos, da criação, pode acontecer de nós entrarmos em pânico. Porque a mesmice é crônica. Porque o que nós cremos, acreditamos, é que o nosso Deus intervém. Quando Ele quer, Ele intervém no sol e o sol para. Ele dá ordem às estrelas e elas aparecem. E quando Ele quer, Ele faz o mar abrir. Quando Ele quer, Ele faz as tempestades pararem. Mas se você tirar Deus da natureza, você vai entrar em pânico. Parece que a vida perdeu o propósito. A mesmice entedia, assola, machuca, adoece o coração e a mente. Mas notem que essa procura por propósito, ou do ser, prossegue em Salomão, numa insatisfação absoluta. Absoluta. Não consegue satisfazer a vida dele. Ele bate de um lado para o outro, ele não consegue enxergar. Veja o versículo 8º. Vamos lá? Todas as coisas são canseira tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Olha a crise desse homem aqui. Nós estamos falando do homem que tem as roupas mais caras, do homem mais sábio, do homem mais rico, do homem que tenha a mesa mais farta do mundo, o homem que tenha as camas visitadas pelas mulheres mais belas do mundo, e ele tem uma grande insatisfação. Ele diz que todas as coisas são canseira. Não dá nem para ele descrever. E vai falar primeiro da insatisfação dos olhos. Olhamos e voltamos a olhar e nunca nos fartamos de ver, ele vai dizer assim, eu já vi, agora eu não quero ver mais. Não, ele quer ver, ele quer continuar vendo. Não, e ele quanto mais vê, ele quer adquirir mais. Ele não quer cessar o seu sentido da audição, porque é insaciável. É uma busca que não se encontra. É essa angústia deste homem aqui. Mas mais do que isso, ele começa a perceber que há uma repetição da história. Nada é novo na história para ele. Ele está cercado pela falta de propósito, de sentido na vida. E se você olha a vida apenas debaixo do sol, na perspectiva horizontal, humana, terrena, temporal, você vai ficar louco. Mas veja o versículo 9 e 10. Vamos lá? O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Então aqui ele está dizendo o quê? Que não existe novidade. A época dele é 1000 anos antes de Cristo. E o que acontece? Nascimento e morte. O que acontece? Celebração e choro. Conquista e perda. Paz e guerra. O que acontece? Acordos e conflitos.
O que acontece? Esperança e desespero. É isso que existia há 3.000 anos. Nada de novo. Você tem novas tecnologias, mas o problema do homem é o mesmo. As crises são as mesmas. Os pecados são os mesmos. A cobiça é a mesma. E é a mesma vaidade. Os sonhos são os mesmos. Mas o versículo 11, o último versículo diz, vamos ler? Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que depois delas. E quando ele diz, que não há lembrança, o que ele está querendo dizer? Aqui é que as pessoas e acontecimentos na vida passam, ficam para trás, são entregues ao esquecimento. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês nesta manhã. Quem aqui se lembra do nome completo do seu tataravô e da sua tataravó? Mas foram pessoas importantes na vida de vocês. Foram pessoas importantes na sua família, com certeza. Não é? Você não se lembra. O seu tetraneto vai saber que você existiu? Então, desculpa eu dar essa notícia para você. Você nem vai ser lembrado. As pessoas passam. Não há lembrança. E eu sinto muito. 2 gerações. Na 4ª geração, ninguém mais vai lembrar de você. E Salomão está desesperado com essa realidade. Bom, gente, se eu parar aqui a minha mensagem, você vai dizer assim, não valeu a pena ter saído de casa hoje. Para ouvir esse tipo de mensagem, quer dizer, a vida não faz sentido mesmo? Né? Então, deixa eu concluir. Será que a vida é esse vazio mesmo? E aí o versículo 3º vai dizer assim, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Salomão está falando aqui da perspectiva debaixo do sol. Tem gente pulando do seu apartamento de luxo, da sua cobertura, tendo muito dinheiro, sucesso, fama, beleza física, porque eles estão olhando a vida debaixo do sol. E olhar a vida debaixo do sol não traz esperança. Pode ter dinheiro. Salomão, no capítulo 2, diz assim que ele vai dizer que ele teve riqueza, que ele teve prazer, que ele teve fama como ninguém. E olhando a vida debaixo do sol, o que ele encontrou foi só uma bolha de sabão.
vaidade, absolutamente nada. Agora, você e eu, que vivemos aqui, olhando a vida acima do sol, olhando a vida na perspectiva de Deus, da eternidade, e nós podemos afirmar com toda a força da nossa alma que nós não olhamos a natureza com uma visão pessimista, não. Não como Salomão debaixo do sol. Você olha o amanhecer não como um ciclo que se repete. Você olha para as manhãs e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você começa com entusiasmo a vida, a sua segunda-feira, porque a vida faz sentido para você. Você olha para a vida e a vida não é uma mesmice, não é um vapor. E você diz, o meu viver é Cristo, porque Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. E agora eu tenho nele vida eterna. Eu celebro a vida, eu desfruto da vida e eu estou encantado com a vida. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus e eu quero cumprir e cuidar do meu corpo e eu quero cuidar da minha mente, todos os dias. E eu quero cuidar das minhas emoções, e eu quero cuidar da minha alma, porque toda a minha vida foi um projeto de Deus, uma obra de Deus em mim, para a glória de Deus. E a minha vida vai ser colocada todos os dias no altar de Deus, para viver a vontade de Deus, para a glória de Deus. Faz sentido para você isso? Então, você olha para o trabalho que você realiza todos os dias e diz assim, eu me alegrarei pelo trabalho que eu tenho. Não é enfado, não. Você acha o seguinte, trabalhar para mim é uma bênção. E quem vê assim, olha o trabalho como uma bênção. Porque o seu trabalho abençoa pessoas e abençoa a você mesmo. O seu trabalho, você tira o seu pão, sustenta a sua família e contribui até com a obra missionária o reino de Deus. E você vai dizer, no Senhor, o meu trabalho não é vão. Tudo faz sentido. Por isso, diferente de Salomão, para você, tudo faz sentido. Tem um novo coração, tem uma nova mente, tem um novo viver, uma nova diretriz, uma nova aliança, tem um novo céu e uma nova terra te esperando. Tem uma visão da vida diferente da visão de Salomão. Porque você não está olhando a vida só debaixo do sol. Você está olhando a vida acima do sol e contemplando aquele que é a razão da sua existência e do próprio universo. A procura do propósito da vida. Não se encontra esse propósito nas coisas. Não se encontra propósito da vida naquilo que eu acho que eu vou encontrar, mas no Deus Criador de todas as coisas. Tem pessoas e religiões que fazem movimentos filosóficos para adorarem o sol. E outros não fazem movimento nenhum porque eles adoram o Criador do sol. Tem gente, o sol, o sol. Então você precisa adorar o Criador do sol, porque é mais lindo do que o sol e é mais poderoso do que o sol. Ele pode preencher o vazio do nosso coração, que o sol não pode preencher. Esse é o Criador que eu quero deixar e apresentar para você nesta manhã. Hoje você pode sair daqui, não apenas contemplando a beleza da criação, mas sair daqui encantado com o seu Criador.
e dizer: eu vou crer nesse Deus até o último dia da minha vida, porque só Ele, em Jesus, o seu Filho, pode dar propósito e sentido que, quem sabe, você está procurando nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.